Pare tudo o que você está fazendo agora e olhe atentamente para a trajetória da sua vida nos últimos 5 anos. Se você sente que, apesar de todo o seu esforço, de todas as suas noites mal dormidas e de toda a sua vontade de vencer, você ainda parece estar correndo em uma esteira que não sai do lugar, você precisa ouvir o que eu tenho a dizer com a profundidade de quem busca uma última saída. Existe uma estatística brutal e silenciosa que governa o mundo. 97% das pessoas vivem e morrem sem jamais tocar o verdadeiro potencial que carregam dentro de si. Elas passam a vida inteira na periferia da riqueza, na borda do sucesso, sempre olhando pelo vidro o banquete que apenas os outros parecem desfrutar. E aqui está a verdade que vai incomodar o seu espírito. O que mantém essa multidão na escassez não é a falta de oportunidades. Não é a economia do país e, por incrível que pareça, não é nem mesmo a falta de dinheiro. Existe um erro silencioso, uma falha de sistema quase imperceptível, que atua como uma âncora invisível arrastando 97% da humanidade para a mediocridade. Napoleon Hill, o homem que decodificou as leis do sucesso ao estudar os maiores gigantes da história, dedicou décadas para entender por que alguns homens parecem destinados à glória enquanto a massa se afoga em um oceano de frustração. Ele descobriu que o maior inimigo da sua riqueza não é o que você faz de errado, mas algo que você deixa de fazer sem perceber. Se você deseja atravessar a ponte que separa os sonhadores dos realizadores, se você quer finalmente entender o código que os 3% utilizam para construir impérios, este vídeo é o encontro marcado que o seu destino preparou para você. Preste muita atenção em cada palavra, em cada silêncio, porque hoje eu vou expor a ferida que você tem tentado esconder de si mesmo. O mundo não muda através do desejo vago. Ele se curva diante da clareza inabalável. O erro silencioso que mantém a maioria na pobreza tem um nome que Napoleon Hill descreveu em suas obras mais profundas, mas que o sistema educacional faz questão de ignorar: a falta de um propósito definido e a armadilha do ritmo hipnótico. A maioria das pessoas acorda todos os dias sem um plano mestre. Elas reagem à vida. Elas reagem ao despertador, reagem ao trânsito, reagem às ordens do chefe e reagem às notícias ruins na televisão. Elas são como barcos sem leme em um oceano revolto, movendo-se freneticamente, mas sem direção alguma. Napoleon Hill chamava isso de drifting ou, em tradução direta, alienação. O alienado é aquele que permite que as circunstâncias decidam o seu destino. Ele aceita o que a vida lhe oferece em vez de exigir o que ele deseja. Esse é o erro que consome décadas da sua existência. Se você não tem um objetivo principal definido, sua mente se torna um terreno baldio onde qualquer semente de medo, dúvida e escassez pode florescer. Imagine por um segundo o poder de uma mente que sabe exatamente para onde está indo. Imagine acordar com a certeza absoluta de qual é o seu próximo passo para a construção da sua fortuna e do seu legado. Os 97% acreditam que a riqueza virá por sorte ou por um evento milagroso externo. Eles esperam pelo bilhete premiado, pela herança inesperada ou pela ajuda do governo. Enquanto isso, os 3% sabem que a riqueza é uma construção mental que se manifesta no mundo físico através da aplicação de leis exatas. A pobreza, na maioria das vezes, é o resultado de uma mente que se tornou passiva. Quando você aceita a ideia de que a vida é algo que acontece com você e não através de você, você assina a sua sentença de estagnação. O erro silencioso é a negligência do seu próprio poder de comando. Você foi ensinado a ser um bom empregado, a ser uma pessoa que segue regras e a não questionar o porquê de estar vivendo uma vida que não te satisfaz. Mas eu te pergunto agora, até quando você vai aceitar as migalhas que o mundo joga na sua mesa? Napoleon Hill escreveu que o ponto de partida de toda realização é o desejo, mas não um desejo qualquer. É um desejo ardente, transformado em uma obsessão positiva por um objetivo definido. Se você perguntar para a maioria das pessoas o que elas querem, elas dirão: quero ser rico ou quero ser feliz.
Isso não é um objetivo, é um sonho vago. E sonhos vagos produzem resultados medíocres. O código da riqueza exige precisão. Você precisa saber o valor exato, a data exata e o plano exato. Se você não consegue descrever o seu sucesso em detalhes, você ainda está cometendo o erro silencioso que te mantém na base da pirâmide. O sistema em que vivemos foi desenhado para te manter nesse estado de transe. A escola te ensinou a memorizar fatos, mas não a pensar por conta própria. A sociedade te ensina a consumir o que você não precisa para impressionar quem você não gosta. Tudo isso serve para uma única coisa: manter a sua mente ocupada com futilidades enquanto o seu tempo, o seu ativo mais precioso, escorre pelas mãos. Napoleon Hill descobriu que a mente é como um músculo que se atrofia na falta de uso deliberado. Se você não dá ordens à sua mente, ela passará a obedecer aos impulsos da massa. E a massa é pobre, a massa é doente e a massa vive com medo. Para sair dos 97%, você precisa ter a coragem de ser mal interpretado, a coragem de ser chamado de louco e a coragem de dizer não para tudo que não te aproxima do seu propósito principal. O erro silencioso se manifesta na sua incapacidade de decidir. A indecisão é o ladrão da oportunidade. Napoleon Hill observou que todos os homens que acumularam grandes fortunas tinham o hábito de tomar decisões rapidamente e mudá-las muito lentamente, se é que as mudavam. Já as pessoas que falham tomam decisões muito devagar e as mudam a cada nova brisa de opinião alheia. Você está preso na indecisão? Você está esperando o momento perfeito para começar o seu projeto ou para investir em si mesmo? Saiba que o momento perfeito é uma ilusão criada pela sua mente para te manter na zona de conforto. A zona de conforto é o cemitério dos sonhos. Nada de valor cresce ali. O erro silencioso é acreditar que você tem todo o tempo do mundo. A verdade é que o relógio não para em cada dia que você passa sem um propósito. Definido é um dia que você entrega ao ritmo hipnótico da pobreza. Napoleon Hill descreveu o ritmo hipnótico como uma lei da natureza onde o seu ambiente e seus pensamentos repetitivos se tornam permanentes. Se você pensa como um pobre por tempo suficiente, se você convive com pessoas que reclamam por tempo suficiente, o seu destino será selado por essa frequência. Você precisa quebrar o padrão. E a quebra do padrão começa com um choque de consciência. Se este vídeo está te incomodando, se você sente um aperto no peito ao perceber que tem desperdiçado seu potencial, alegre-se. Esse desconforto é o sinal de que a sua alma ainda está viva e que você ainda pode resgatar o controle. Mas você precisa agir agora. A maioria das pessoas assistirá a este vídeo, sentirá uma motivação passageira e, em 30 minutos, voltará a rolar o feed das redes sociais, perdendo-se novamente no mar da alienação. Elas são os 97%. Mas você, se você chegou até aqui, você tem uma faísca diferente. Você sente que nasceu para o governo, para a liderança e para a abundância. Então, prove para si mesmo que você não é apenas um espectador. Curta este vídeo para sinalizar ao seu subconsciente que você aceita esta verdade. Inscreva-se no canal para manter sua mente blindada contra o barulho do mundo e, acima de tudo, prepare-se para o que eu vou te revelar agora. O segredo para vencer o erro silencioso é a criação de um plano de ação definido. Napoleon Hill ensinava que você deve saber exatamente o que vai dar em troca da riqueza que deseja receber. Não existe algo por nada na lei do universo. O que você está disposto a sacrificar? Suas horas de lazer? Sua necessidade de ser aceito por pessoas medíocres? Sua preguiça matinal? O preço do sucesso deve ser pago adiantado e à vista. Quando você define o seu propósito e começa a caminhar em direção a ele, o universo começa a conspirar a seu favor através da lei da atração, mas não de forma passiva. Novas ideias surgirão, pessoas certas aparecerão e oportunidades que estavam invisíveis se tornarão claras como a luz do dia.
Mas isso só acontece para quem parou de cometer o erro da vagueza. O silêncio da pobreza é alimentado pela sua dúvida. A dúvida é o veneno da mente. Ela sussurra que você não é capaz, que o mercado está saturado, que é tarde demais. Essas são as mentiras que o ritmo hipnótico conta para manter os 97% sob controle. Napoleon Hill dizia que o maior poder do homem é a faculdade de controlar a própria mente e direcioná-la para qualquer fim que desejar. Se você não está direcionando sua mente para a riqueza, alguém ou algo está direcionando-a para a escassez. Não existe vácuo mental. Ou você planta flores de prosperidade ou o mato da mediocridade crescerá sozinho. O erro silencioso também se esconde na sua falta de persistência. A maioria das pessoas desiste no primeiro obstáculo. Elas tentam algo uma vez, não funciona, e elas dizem eu tentei. Tentativa não é persistência. Persistência é a capacidade de continuar caminhando mesmo quando o caminho desaparece. Napoleon Hill escreveu que a persistência é para o caráter do homem o que o carbono é para o aço. É o que te torna inquebrável. Os 97% são frágeis. Eles se quebram com uma crítica, se desmotivam com um não e se escondem diante de uma crise. Se você quer estar entre os 3%, você precisa desenvolver uma pele grossa e um coração de fogo. Nada pode te parar se você decidir que nada vai te parar. Entenda que a riqueza não é apenas dinheiro no banco. É um estado de espírito. É a liberdade de governar a sua própria vida. Mas você só conquista essa liberdade quando elimina o erro silencioso da alienação. Pare de ser um passageiro na sua própria existência. Assuma o leme. Defina hoje. Agora, qual é o seu objetivo principal definido? Escreva-o em um papel. Leia-o todos os dias ao acordar e antes de dormir. Deixe que essa ideia penetre no seu subconsciente até que ela se torne a sua única realidade. O mundo ao seu redor começará a mudar porque você mudou a frequência da sua transmissão mental. Você deixará de atrair problemas e passará a atrair soluções. Você deixará de ver limitações e passará a ver possibilidades. O erro silencioso é acreditar que você é limitado pelo seu passado. Napoleon Hill ensinava que o seu passado não define o seu futuro, a menos que você continue vivendo nele. O dia de hoje é uma página em branco. O que você vai escrever nela? Vai continuar a história de desculpas dos 97% ou vai começar o primeiro capítulo da sua lenda pessoal? A escolha é estritamente sua, e o peso dessa responsabilidade é o que assusta os fracos, mas é o que liberta os fortes. A pobreza é uma prisão sem grades, onde as correntes são feitas de pensamentos inúteis e hábitos autodestrutivos. O erro silencioso é o que mantém essas correntes lubrificadas. Quando você começa a pensar por conta própria, quando você define um propósito e age com autodisciplina, você começa a serrar essas correntes. E o sistema entrará em pânico. Seus amigos podem se afastar, sua família pode não entender. Mas o prêmio que te espera do outro lado da persistência é algo que eles jamais poderão compreender sem passar pelo processo. Napoleon Hill observou que o sucesso geralmente chega logo após um momento de grande derrota aparente. É o teste final da vida para ver se você merece a coroa. O erro silencioso é desistir justamente nesse momento, quando você está a um passo da sua maior vitória. Olhe para trás e veja quantas vezes você parou quando as coisas ficaram difíceis. Aquilo era o ritmo hipnótico tentando te manter na média. Desta vez, faça diferente. Desta vez, permaneça firme. O caminho da riqueza exige que você se torne o mestre dos seus pensamentos. Você precisa filtrar o que entra na sua mente com o mesmo rigor que um rei filtra quem entra no seu castelo. Não permita que notícias tóxicas, fofocas ou negatividade habitem o seu templo mental. O erro silencioso é ser tolerante com o lixo mental. Limpe a sua casa. Cerque-se de livros, de áudios e de pessoas que elevam a sua frequência. Napoleon Hill chamava isso de formar um grupo de mente mestre.
Sozinho você pode ir rápido, mas acompanhado de mentes que pensam como você irá infinitamente mais longe. Onde estão os seus aliados? Ou você está cercado por pessoas que apenas drenam a sua energia? Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Se elas cometem o erro silencioso da alienação, você também cometerá. Mude seu círculo se quiser mudar seu destino. Agora, eu quero que você entenda a urgência deste momento. A vida não é um ensaio geral. É o espetáculo principal e o tempo está passando. O erro silencioso é agir como se você tivesse séculos de vida pela frente. A juventude passa, as oportunidades mudam e a energia flutua. O momento de decidir ser inabalável é agora. Não espere pela próxima segunda-feira. Não espere pelo próximo mês. A decisão de sair dos 97% deve ser tomada no calor deste vídeo. Você sente o chamado? Você sente que chegou a hora de parar de cometer o erro de ser apenas mais um na multidão. O código foi revelado. A falha foi exposta. Agora a responsabilidade está inteiramente sobre os seus ombros. O sucesso exige que você se torne um executor obsessivo do seu próprio plano. Napoleon Hill dizia que o mundo tem o hábito de abrir caminho para o homem cujas palavras e ações mostram que ele sabe para onde está indo. Quando você se torna esse homem, a pobreza foge de você como a escuridão foge da luz. Não reaja, escolha, não espere, crie. Não peça permissão, governe. Se você chegou até aqui, você já não é mais o mesmo de 20 minutos atrás. Uma nova consciência foi plantada. Não permita que o ritmo hipnótico do mundo a sufoque assim que você fechar este vídeo. Para mostrar que você entendeu o perigo do erro silencioso e que você decidiu entrar para o grupo dos 3% que governam a própria realidade. Eu quero que você faça algo simbólico e poderoso agora. Escreva nos comentários com toda a força da sua alma: eu não sou mais um alienado, eu tenho um propósito. Ao escrever isso, você está traçando a sua linha no chão. Você está declarando para o universo e para si mesmo que o erro silencioso não tem mais poder sobre você. Curta este vídeo se você aceita o desafio da grandeza. Inscreva-se se você quer ser parte da resistência mental que estamos construindo aqui. Compartilhe esta mensagem com alguém que você sabe que tem um potencial imenso, mas que ainda está preso no transe da mediocridade. Seja o farol para outros, mas primeiro, seja a luz para a sua própria vida. O caminho da riqueza está aberto diante de você, mas ele só aceita aqueles que caminham com passos firmes e um propósito inabalável. Lembre-se sempre, 97% das pessoas estão esperando por um milagre, enquanto os 3% estão ocupados sendo um milagre. Qual deles você escolhe ser hoje? O tempo da vagueza acabou. O tempo do domínio começou. Nos vemos no topo, no próximo vídeo, onde continuaremos decodificando as leis que farão de você o mestre do seu destino. O seu império mental começa agora.